Tem muita mulher que deixa para fazer o autoexame das mamas só lá no mês de outubro, né? No outubro rosa. E isso é um erro, sabe por quê? Porque as alterações podem acontecer em qualquer mês do ano. E aí, quando encontra um nódulo, sabe? Um carocinho ali, bate aquele desespero. Mas então, para você ficar ligada nesse assunto, a gente fala hoje sobre nódulos. E hoje você vai ver tudo isso no quadro Saúde da Mulher. E o meu querido doutor Bellarmino, saudade, Boa meu tarde. querido. Bem-vinda, Tudo bem? né? Obrigada. Depois merecidas férias. Pois é. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde, Gisele. E bacana, hoje a gente vai dar continuidade ao último tema, que foram dores mamárias, para a gente Exato. poder aprofundar um pouco mais, porque soubemos que existem muitas dúvidas e estamos aqui para esclarecê-las, né? É tanto detalhe, né, doutor, que cada caso, como a gente fala, é um caso. Então, as pessoas têm essa dúvida que às vezes ajuda a esclarecer outras pessoas também. Inclusive, tem pergunta, eu já posso colocar uma pergunta que teve da vez passada que o pessoal ficou na dúvida e aí a gente não gosta de deixar ninguém aí sem ser respondido. Vamos colocar aqui na tela? A Patrícia mandou pra gente. Eu sentia muita dor no seio, quase embaixo da axila. Por isso, o médico pediu para eu fazer uma mamografia. Chegando lá, me disseram que se eu fizesse, provavelmente iria ter câncer de mama quando estivesse com uma certa idade. Isso procede? Eu fiz com 22 anos. Quer dizer, disseram para ela que a mamografia poderia causar o câncer, doutor. Que estranho. Patrícia, boa tarde, obrigado pela pergunta. E olha o que ocorre. A mamografia, ela é um exame que está indicado para mulheres a partir de 40 anos. Como a mulher de 22 anos, que é o seu caso, tem a mama muito densa, a mamografia ela não consegue ver se existe algum tumor ou não. Então, quando foi colocado que pode dar algum tumor, na verdade é que a irradiação, o excesso de qualquer tipo de radiação, inclusive a de raio-x, da mamografia, o raio-x que você faz no dentista, ele tem um efeito cumulativo. E esse efeito cumulativo, se você tiver uma predisposição, você vai poder desencadear um tumor. Então, com 22 anos é ultrassom de mamas. Só em casos muito restritos é que tem indicação de uma mamografia. Só se o ultrassom sugerir que precise. Se não, não. Se não, continua só ali naquela ecografia e ok. Existe a irradiação. Maravilha. Doutor, vamos então falar de nódulos, porque a gente falou bastante né, de dores na mama, mas vamos falar dos nódulos. Como é que esses nódulos surgem na mama? Na verdade, a anatomia da mama ela já é constituída por diversas glândulas, que está aqui na tela, vamos tentar ilustrar. Então, assim, aqui estão a parte das costelas, a parte muscular e as glândulas. Quando há um condensamento de uma dessas glândulas, passa-se a ter nódulo de mama. Esse nódulo tanto poderá ser benigno quanto maligno. Eu já vou aproveitar a gravura para mostrar que também existem tumores do mamilo da mama, tá? Perfeito. Então, é importante a gente entender essa fisiologia porque mensalmente há uma entrada de líquido dentro da mama e nem sempre a saída desse líquido é possível, gerando esses nódulos. Alguns são benignos e outros são malignos. Vamos falar um pouquinho então dessa diferença, doutor. A pessoa não tem como saber, somente um exame mesmo. A gente separou aqui algumas imagens em relação ao tipo de célula que define se ele é maligno ou benigno? Na prática a gente já vê pelo exame. O exame, na palpação, nós, ginecologistas fazendo o exame, a gente vê que o nódulo benigno ele é isodenso, ou seja, ele é redondinho, ele é molinho, ele é maleável, você consegue ver os contornos dele, ele tem um aspecto, enfim, macio. Já o nódulo de mama, que instiga cuidados, ele é duro, ele é rígido, ele é feito um pedregulho e por isso que a gente consegue desconfiar de um nódulo quando a mulher não desconfia, porque geralmente o nódulo benigno dá dor, já o maligno não dá dor. Olha então, que perigo. Quando a gente está fazendo a palpação mamária, a gente sente tipo um choquezinho, porque aquelas pontinhas do tumor, já desde o começo, aquelas espículas que a gente chama, dá uma sensação digital de que dá um choquezinho, tem que investigar. A paciente muitas vezes nem sente. Então quer dizer, o médico vai poder verificar, o exame vai dar o diagnóstico.
Uma vez tendo dúvidas, é feito no consultório mesmo, a gente pega uma agulhinha que tem o calibre de um poro e se coloca, se faz uma punção, se puxa esse material, que aqui está muito bem ilustrado, o benigno, só não precisamos entender muito de citologia, ele está todo, ele tem uma arquitetura bem colocada, ele está bem distribuído. Já o maligno é feito um ovo frito, ele está estrelado. Parece que se perdeu na hora de se reproduzir, né? Ele não tem mais o eixo, ele está se multiplicando de forma errática, de uma forma aleatória. Olha aqui como é que a célula normal ela se reproduz, em harmonia, quase fazendo uma flor aqui. Aqui já tem aquilo que eu falei que nós conseguimos notar na palpação, sentir, que são essas pontinhas que vão se criando. Perfeito. Doutora, aí a gente volta num assunto que é recorrente, a gente fala muitas vezes porque o autoexame ele vai ajudar, né? A gente tem que fazer o autoexame para se qualquer alteração durante todos os meses do ano, opa, vou então ao médico para ver o que é. Inclusive, doutor, a gente já mostrou aqui como é o autoexame, né? Tem aqui essa gravura que as mulheres com certeza já sabem, mas sabia que tem muita gente que erra? Comete erros na hora de fazer o autoexame. Então eu queria exibir pro pessoal de casa, tem uma blogueira que é muito engraçada, então eu vou dividir com vocês a história dela em relação ao autoexame. Pode mostrar, Juju. Ah, tá, é para daqui a pouquinho? Então tá bom. Olha só, então, esse autoexame, doutor, todo mundo sabe como é que faz, mas ninguém faz. E na verdade, quando fala em Outubro Rosa, é aí que o pessoal vai tentar fazer. Perfeito. Então acho que é um bom momento agora para dizer assim, exame de mamas, o mais fácil para se fazer é no período. Para as mulheres que menstruam, é no período pré-menstrual, porque a mama está menos inchada. No período, pós-menstrual, depois da menstruação. Antes da menstruação, tem uma retenção de líquido muito grande e aquelas glândulas que a gente acabou de mostrar anteriormente, elas ficam muito engurgitadas, dando a falsa impressão de que aquilo sejam nódulos. E o exame tem que ser feito sempre em movimento e, preferencialmente, ou deitada ou com o braço erguido, que é uma forma de poder detectar melhor e também fazer uma palpação do mamilo, porque se tiver alguma secreção, pode complicar. Prestou atenção nisso que o doutor falou? Então vamos ver o que a Juju fazia errado. Tudo errado, estava fazendo errado, fiz errado a vida toda, porque eu não faço isso todo mês e não conheço os meus peitos, eu descobri esses dias. Eu só olho pra eles e falo, tudo bem. Mas eu não fico, tocando neles e sentindo cada pedacinho deles e apertando os mamilos. Tem que apertar os mamilos pra ver se sai líquidos. Eu não sabia disso. Eu achava que era só, fim. Mas não é só isso. Você faz em pé, no banho, com sabão pra deslizar melhor. E aí levanta o braço, baixa o braço, bota a mão na cintura, vê se tá esquisito. É tanta coisa. E eu só fazia ótimo, ótimo, tudo errado. Tudo errado, viu só? Muito bom, muito bom. Tem que espremer o mamilo. Se sai, tem nome isso, né, doutor? Tem, é fluxo papilar. Normalmente, o mamilo está preparado para expelir secreção somente durante o período da lactação. Então, se a mulher apertar o mamilo e sair sangue, pus, alguma coisa do tipo, ela deve procurar o médico dela para ele poder coletar aquele material, mandar para uma análise, para poder averiguar se aquilo é benigno ou maligno. Uma outra coisa que a Juju mostrou ali para nós que é interessante, o sentido é o horário da rotação. E é muito importante... Começa aqui em cima, então de fora para dentro. Isso, tá. E em forma de caracol, da periferia para o centro até chegar no mamilo. O mamilo é o último que vai ser apertado. Se faz a circunferência e vai se fechando feito um caracol. E o topo é o mamilo. Algo importante também para a gente colocar aqui é que essa palpação, penso eu, ela é importante uma primeira vez que a mulher já tenha ido ao médico, até para ver como que ela é feita, porque passar a delegar para a mulher muita responsabilidade, a mulher sozinha, ela não palpou a princípio uma outra mama não ser a dela. Então ela tem dúvidas. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Perfeito. Não tem parâmetro. O que não dispensa a visita ao ginecologista, né, doutor? Maneira. É isso aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo? Vamos lá. Eu vou para um intervalo bem rapidinho, mas não sai daí não, porque o doutor Belarmino vai responder a sua pergunta. Já mandou? Nosso WhatsApp, 988-719831. Tô lá ainda, né?
Já estamos de volta hoje com o quadro Saúde da Mulher. E o Dr. Bellarmino fala sobre nódulos, está aqui com a gente para responder. Quem está em casa e que está chovendo pergunta. Vamos começar, doutor? Então, Vamos lá, respondendo? bora lá. Pode ser? Pode ser. Vamos colocar na tela a Patrícia mandou. Olha que olho lindo. Já fiz 2 cirurgias na mama esquerda, tirando 2 nódulos. No ano passado apareceu novamente. Gostaria de saber se é preciso tirar. Boa pergunta, doutor. Ótima pergunta. Todo nódulo precisa tirar? Nem sempre. Patrícia, obrigado pela pergunta. Pela foto da Patrícia que nós vimos ali, é uma mulher jovem, né? E mulheres jovens na vida fértil, entre 18 e 40 anos, elas têm com muita frequência fibroadenoma, que é um tumor benigno, é uma fibrose, aquela glândula que a gente mostrou lá no começo, ela começa a proliferar e acaba criando um tumor benigno que só é retirado a partir do momento que a mulher tem alguma dor, desconforto, ou ele fique muito proeminente, que ela vai colocar uma peça íntima, um sutiã, alguma coisa, e o relevo da mama ele não fica homogêneo. Aí tem que se retirar, em caso de dor ou de desconforto. Porque se cada vez que ela tiver um nódulo, ela já teve 2, com certeza eram benignos. Agora, o terceiro retirar, ela tem que ver junto ao médico dela, que isso a gente sabe que é recorrente e tem que ser questionado, somente retirar o ideal na prática, dependendo do caso, os que incomodam e geram dor. Se não, porque nódulos são relativamente normais, né? São as glândulas. Vai retalhar e vai ficar cheio de corte, vai ficar com cicatriz e não tem necessidade. E vai voltarão novas vezes. Perfeito. Tá? Tem mais pergunta aqui para a tela, gente? Ah, vamos ficar Aí. Tive há 2 anos um nódulo no seio esquerdo, mas era benigno. O detalhe é que eu tinha, na época, 35 anos. Pode voltar novamente? Cristiane que mandou, doutor. Oi, Cristiane. O nódulo, por ser benigno, mesmo que volte, não vai ter nenhum problema. O interessante é sempre que você tiver um nódulo, procurar o seu médico para ele poder avaliar para você. Mas o nódulo benigno, se a dúvida for essa, possa virar maligno, ele não vira maligno. Fique tranquilo. Isso é importante, doutor. Às vezes aparece um nódulo benigno, ok, vamos ficar só observando, mas as pessoas têm medo que ele se torne maligno. Isso não acontece. Não. Justamente por causa disso aqui que a gente viu. Perfeito. Quando ele nasce ruim, ele vai proliferar sempre ruim, mal. como aqui. E quando ele é benigno, ele sempre vai ser homogêneo, redondinho, bem delimitado. Esse aqui nunca vai se transformar nesse aqui. O nódulo mamário, que é um carcinoma, que é um tumor, ele é desde o começo. Certo. E é a mamografia que pega ele no tamanho de 1 milímetro até. Ok. Daí Mais perguntinha pra gente? Muito bem, a Ana mandou. Oi, Ana. Tenho 37 anos e tenho muitas dores nos seios e muitas vezes aparecem manchas avermelhadas, doutor. Isso é um sinal de alerta? Ana, eu estou vendo a sua fotinho aqui e é interessante que eu vou lhe colocar agora. A Ana é fortinha, correto? E a vascularização da mama, ela, se tiver o tecido adiposo, a gordurinha um pouquinho a mais, já dificulta a vascularização da mama e poderão ocorrer alguns locais que a gente chama de hiperemia. Pode ter uma vermelhidão. Isso acontece também na face, rubor facial. Muitas vezes é decorrente do sobrepeso, porque a glândula acaba disputando com o tecido glandular a disposição na arquitetura da mama. A mama é um cone, então a gordura ela tem um espaço para ocupar. Se houver mais gordura do que glândula, ela começa a infiltrar para dentro da glândula e aí poderá aparecer alguns nódulos. Mas é devido a lipomas, que a gente chama. Isso é uma situação que pode acontecer, mas vai lá no médico Tem que verificar, checar, né, tem que Ana? checar. É isso aí. Não é grave. E, isso doutor, a gente pode garantir. vamos falar dos fatores de risco. Se alguém na família Por quê? tem nódulo, isso pode ser hereditário? Como é que acontece isso? É hereditário, mulheres que tenham familiares de primeiro grau, sejam tias, irmãs, primas, maternas principalmente, elas têm que tomar mais cuidado. Mulheres que engravidam depois de 35 anos têm maior possibilidade de ter câncer de mama. Mulheres que não têm filhos têm uma possibilidade maior de terem câncer de mama. Existe toda uma situação que pode predispor a esse câncer mamário. E o câncer mamário, alguns tipos de atividades, de repente que a mulher sofra muito trauma na mama, erguendo peso, batidas, um trauma muito forte, também pode fazer com que aquela multiplicação de células ela se dê de uma maneira errônea. Um outro fator importante de nódulos, que a causa é muito bem conhecida e às vezes pode prejudicar,
é o uso ou do anticoncepcional errado, porque o anticoncepcional tem aquilo que alimenta as glândulas, que são os estrogênios. Então, se a mulher toma um anticoncepcional que não é o adequado, ela vai fazer com que aquela glândula hipertrofie, aumente de tamanho. Por exemplo, toma o anticoncepcional da amiga e é uma superdosagem, a glândula vai dilatar. Ou então, mulheres acima de 50 anos que estão fazendo terapia de reposição hormonal e que tenham muitas dores mamárias, a gente tem que rever se o método de terapia hormonal que ela está fazendo não é uma dosagem acima, fazendo com que as glândulas sejam estimuladas, acabando gerando dor e eventualmente pode sim desencadear um tumor de mama. Por isso que quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, a gente sempre lembra que tem que fazer uma dosagem hormonal para adequar o repositor para não haver uma hiperestimulação daquela glândula, seja na vida fértil como na pré-menopausa, no climatério ou na menopausa. Entendido. E doutor, tem mais pergunta, pode ser? Que bom, Vamos lá? que bom, obrigado. A Aline mandou, tenho 25 anos e já tenho laqueadura. E depois da laqueadura, toda vez que eu menstruo, meu peito produz leite e eu sinto caroços. É normal, doutor? Olha, Aline, é um caso que tem que ser avaliado, porque a laqueadura não costuma fazer isso. O que pode ter ocorrido é que você é puérpera, você está num período ainda da lactação e você não esvaziou totalmente as suas mamas, então ficou um resíduo de leite. Se você vê que é branquinho, transparente e é compatível com leite, fica tranquila. Só é preocupante quando é avermelhado, for hemorrágico, for sangue. Se é leite residual. Às vezes a mãe tem muito leite, o recém-nato, o bebê não quer amamentar e esse resíduo acaba podendo gerar até o que a gente chama de mastite, umas glândulas inflamadas. Perfeito. Doutor, falando no que pode causar em fatores de risco, a gente conversou antes sobre o sutiã. Às vezes a mulher usa aquele sutiã que tem aquele aramezinho, ferrinho embaixo para dar sustentação, né, no sutiã, mas isso pode ou não machucar. E isso pode ser um problema? Pode ser um problema, pode ser, e é muito frequente. Então, assim, o sutiã, quanto melhor ele modelar a anatomia, jamais pressionar com a base do sutiã, seja de elastano, seja de arame, alguma coisa assim, porque o arame, se pressionar em cima da glândula, ele vai acabar obstruindo a glândula e essa glândula ela vai ter uma multiplicação de uma maneira errada e vai poder dar nódulos. Então o sutiã sempre tem que, de forma panorâmica, abranger toda a mama. Nunca colocar um sutiã que ele pegue somente a parte do mamilo ou pegue um terço da mama, digamos assim. Se for só de tecido, se for algo homogêneo, não tem problema. Mas se for algo que pressione ou que compactue, ele vai poder gerar nódulos. Tem que ser confortável. Tem que ser confortável, É isso aí. a palavra é essa. Maravilha. Obrigado. Doutor, prazer enorme ter você aqui com a gente. E Eu olha, fico feliz aí. foi rápido? Já acabou? Esperamos ter respondido, né? É, exatamente. Mas eu Estamos sei que aqui muita para gente... servir. Mas daqui 15 dias ele volta ou semana que vem? Ineditamente, semana que vem Semana estarei que aqui. vem. Ai, que bom. Tá? Então eu vou poder matar a saudade.